Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Tenha bom senso e ouça os bons conselhos para o seu próprio bem, pois quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente, sem que haja cura. A tolice se revela na insistência do erro ou do pecado. Tenha bom senso e ouça os conselhos que lhe são dados. É claro, se você quer evitar a destruição. Se não, continue como está. Pois não há como gastar energia com quem não quer ouvir. O homem desprovido do bom senso insiste no erro, mesmo depois de ser repreendido diversas vezes. E por conta dessa teimosia, acaba tendo um caso de amor com a sua própria destruição. Acaba tendo um destino sem volta. Temos uma história triste narrada no livro de 1 Samuel, onde os filhos do sacerdote Eli, por conta de sua teimosia, morreram perante o Senhor. Embora o pai Eli interveio, não os tirou da posição que não eram dignos de estar, a posição de juízes do povo naquele momento. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 2, versos 22 a 25. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo, ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Que triste é essa história, não é? Líderes do povo de Deus cometendo imoralidades diante da presença do Senhor, mesmo sabendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar, o que já seria suficiente para lutar contra o pecado, ainda o faziam na tenda do encontro, o local que representava a presença do Senhor. Temos nessa história filhos completamente rebeldes, mas também um pai conivente com o pecado dos filhos,
pois embora os tenha corrigido no momento, os deixou continuar na posição de juízes do povo, pois deveriam ter sido removidos imediatamente. Aceitavam suborno, lesavam o povo, oprimiam constantemente o povo de Deus, que sofria nas mãos dos filhos tiranos e de um pai extremamente omisso em sua função, pois deveria tê-los removidos exatamente naquele momento em que os corrigiu, em que falou com eles e viu e percebeu que eles não queriam mudar, mas eles continuaram. Por insistirem no erro, tanto o pai como os filhos foram destruídos de uma hora para outra. Numa batalha onde, mesmo vivendo em pecado, acharam que Deus estaria com eles. O resultado da colheita em nossa vida chega em algum momento. Portanto, plante boas sementes e ouça os conselhos dos que têm mais experiência. Respeite os mais velhos e preste atenção no que eles falam, pois certamente, quando percebem e falam, estão pensando no seu bem. A oportunidade de reconhecer o erro fora dada, mas como nós lemos, seus filhos não deram atenção à repreensão do seu pai. Consequentemente, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. E os filhos de Eli experimentaram do fruto da destruição que plantaram. Foram enganados pela posição que ocupavam, mas esqueceram que Deus vê todas as coisas e não deixa impune o pecado. É Deus quem eleva à posição de honra, mas é Deus quem pune quando não é honrado com aquilo que Ele mesmo nos concede. Portanto, que nós possamos sempre lembrar que, independente da posição que ocupamos, Deus nos colocou lá para honrá-lo, para glorificá-lo. Portanto, se houver erro e pecado na condução das responsabilidades que temos perante Deus, que possamos nos arrepender o quanto antes da destruição chegar, pois sem arrependimento ela chegará. Quem endurece a face para não dar atenção aos conselhos está tomando o veneno da tolice. Mas quem se mostra atencioso aos conselhos encontrará o remédio do bom senso que traz cura. Cuidemos para não inverter nossos valores com o fim de angariar recursos fazendo aliança com o mal. Pois certamente, se assim o fizermos, passe o tempo que passar, mas a destruição chegará. Portanto, lembre-se, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Se você deseja evitar a destruição em sua vida, tenha bom senso e aprenda a ouvir os bons conselhos que lhe são dados para o seu próprio bem. Quem ama de verdade
Diz: é porque eu te amo que estou dizendo que isto é errado. Precisa ser mudado, pois quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. E eu não quero a sua destruição, mas a sua salvação. Que Deus te abençoe e te guarde. Bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.